Cumprimento, amada igreja, militante do Senhor Jesus, as Assembleias de Deus, Ministério Apacentar, a Assembleia de Deus Independente, a Assembleia de Deus de Missão, da Semiaderne, da Iaderne, RN, a Assembleia de Deus de Madureira. Eu cumprimento e saúdo a todos os irmãos desse regimento, segmento eclesiástico, a Igreja, as Sagradas Missões de Jesus, e também a Igreja de Cristo e a Missão Evangélica, Shalom Adonais, Igreja Coluna de Fogo, Igreja Assembleia de Deus Nova Aliança, e também saúdo a todos os irmãos da Irmandade, da Igreja Cristã do Brasil, com a paz de Deus. Amém? Paz seja convosco, aos irmãos do Ministério Evangélico Quadrangular. A paz do Senhor Jesus, para Deus é amor, e a graça e a paz de Cristo, A graça e a paz dos irmãos da Igreja Batista e Igreja do Nazareno, Igreja Presbiteriana. Eu cumprimento a todos com a graça e a paz de Cristo. Amém? Paz seja convosco. Shalom Adonais a todos. A paz de Deus, paz seja convosco, a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém, queridos? Então, eu me chamo Ivanês, sou missionário, evangelista e diácono, pela misericórdia e pela graça de Deus. Estou aqui mais uma vez gravando esse vídeo. Peço que os irmãos se inscrevam lá no meu canal, Livres para Adorar. Gostaria de mais inscritos para que o YouTube venha divulgar os meus vídeos, amém? Para abençoar outras pessoas que querem ouvir a verdade. A Bíblia diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, Foi Jesus que disse essa palavra, E se o Filho do Homem te libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8, 32 e 36. Jesus falou isso. Que escreveu foi João, mas foi Jesus que falou. Amém, queridos? Também me manda o seu zap, para que eu possa mandar o link do grupo do WhatsApp, o grupo Igreja Livres para Adorar, para você fazer parte da família, interagir conosco. Amém? Aonde o grupo do WhatsApp, Igreja Livres para Adorar, o objetivo lá é pregação, oração e louvor, ensino da palavra de Deus. Amém, meus amados? Então, me ajude nesse ministério. Louvado seja Deus. Amém? E me siga lá também no meu Instagram, Evangelista Ivanei Barbosa. Tá bom? Que Deus abençoe a todos. E quero deixar aqui uma palavra em relação a respeito sobre os meus deveres, E também para que eu possa ter deveres, eu tenho direito, eu tenho que cumprir com os meus deveres. Então a palavra vai ser sobre os meus direitos e os meus deveres, como cristão, como cidadão dessa terra, Sou cidadão também do céu. Eu tenho, para a glória de Deus, o meu passaporte, E quem deu para mim carimbou, Ele carimbou, foi carimbado. Sabe quem foi que carimbou? Foi Jesus, com o seu sangue derramado na cruz do Calvário lá. Derramou por mim, para mim e para você, para minha família, para sua família. Amém? E isso não tem borracha de capeta que apague. Amém, queridos? Então, devemos entender que a igreja ela não é perfeita, Porque se fosse uma igreja perfeita, Deus tinha mandado os anjos para cuidar. Não tinha colocado homens falhos como eu, como os irmãos, como você, irmão. Nós somos falhos, Ninguém é perfeito. O problema é que hoje a gente vê as brigas externas, Ela dominando dentro, fazendo dissensões divisórias, Contenda, ciúme, inveja, pessoas na maior cara de pau, pregando demagogia, hipocrisia, sendo fariseu mesmo, fariseu. Mas isso não é a maioria.
é a menoria. Amém? Preste bem atenção o que o Espírito Santo de Deus vai falar para você aqui nesse vídeo, em nome de Jesus. Quero fazer uma oração bem rápida, bem breve, para poder citar o versículo e já começar citando outros versículos e mostrando alguns pontos positivos e negativos de dentro desse assunto que eu vou falar sobre os meus direitos e os meus deveres. Amém? Deus, Pai amado e Pai querido, nesse momento eu quero apresentá-lo, meu Pai, apresentá-la às irmãs, os irmãos, meu Pai, os amigos, os companheiros, os simpatizantes da fé, os seguidores do Senhor, meu Pai, aqueles que só apenas escuta, que admira, os simpatizantes, admiradores e os seguidores, meu Pai. Deus, eu quero apresentar a todos, quero apresentar meu lar, minha casa, quero apresentar minha família, quero apresentar o meu ministério, o ministério de pregação, quero apresentar, meu Pai, as igrejas, quero apresentar, meu Pai, este planeta Terra, quero apresentar em nome do Senhor Jesus aquilo que é insolúvel, algo difícil, aos olhos nus, aos olhos humanos é difícil, mas para o Senhor tudo é possível, aquele que crê. E a fé ela tem que ser com obra, porque a fé sem obra ela é morta. Ajuda, Espírito Santo, nós abrimos nosso entendimento, ajuda, meu Pai, nós seguimos na sua presença. Obrigado pelo o seu Espírito, por ter nos dado o seu Filho para morrer por mim e por você. Morreu por mim e por você, meu irmão. Em nome de Jesus, abençoa, meu Pai, meu irmão, abençoa minha irmã, abençoa, meu Pai, a minha vida, a minha família, e fale comigo através desse vídeo, através dessa palavra, rema, algo que o Senhor colocou no meu coração, me ajuda a compartilhar com sabedoria. Espírito Santo de Deus, confirma-nos a vitória, em nome de Jesus, amém, 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 glória a Deus, amém, queridos. Então, vamos lá, quero deixar, para ficar como base para entrar, né, dentro dessa temática bíblica, né, colocar aqui dentro, falar um pouco, não vou aqui puxar todo o pano de fundo, porque é impossível, né, falar, porque se for puxar aqui, entrar nesse leque, que são dois leques, né, deveres, né, e a gente podemos ter os nossos deveres, mas podemos ter também nossos direitos. Então nossos direitos e nossos deveres são dois leques, são dois tópicos, e aí temos que puxar o subtópico, e aí então todo o pano de fundo sendo puxado, uma vez sendo, né, explanado, ele vai, eu iria precisar aqui no mínimo pelo menos de umas 4 horas para explicar, e não tenho esse tempo todo para explicar tudo isso, mas eu vou fazer aqui apenas um resumo, né, amém? Encontra-se no livro de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12, amém? Que diz assim, louvado seja Deus. Preste bem atenção no que eu vou falar. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edifica. Aí no capítulo 10, versículo 21, ela está diferente, lá diz assim, ó, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas são lícitas, mas não deixarei dominar por nenhuma delas. Amém, queridos? Louvado seja Deus. O livro de Mateus, capítulo 7, versículo 12, está escrito lá, né, a lei, falando lá sobre a lei da semeadura. Se tu quiseres que os outros façam alguma coisa para vós, fazeis primeiro vós primeiro. Primeiro fazeis vós também, né? Porque essa é a lei dos profetas. Então, se você quer ser compreendido, você tem que aprender a compreender as outras pessoas. Se você quer, né, é só venha em nosso reinado, não tem isso no mundo espiritual, no reino de Deus não funciona assim, meu amado e minha amada, irmão e irmã, meus queridos irmãos. Não funciona no reino de Deus só você entrar para receber, para poder você receber do altar, para o altar, né, devolver a você. Primeiro você tem que
fazer o sacrifício. Você pode até dizer, não, mas missionário Ivanei, mas o sacrifício já foi feito. Sim, ali é um outro sacrifício, irmão. Se você for pegar aqui, como eu disse, que essa palavra era um pouco meio, para mastigar bem direitinho, né? Até um pouco meio polêmico, né? Os socialistas, né? Os extremistas, né? Que estão no nosso meio, os materialistas, capitalistas, né? Eles pregam só um lado da história, não pregam o outro. Porque se você quer receber, você tem que estender as mãos, você tem que ajudar. Amém, queridos? Por isso que, se vocês quiserem que os outros façam alguma coisa para você, fazer você primeiro. Primeiro fazer vós, todos façam primeiro. Se você quer ser perdoado, você tem que perdoar primeiro. O maior beneficiado, meu irmão, na história, né, é aqueles que liberam perdão. Não é o que recebe, é o que libera. Então, para você colher, você vai ter que plantar, amém? E se você plantou na sua cidade, você não vai colher em outra cidade, você vai colher no lugar onde você plantou. Eu posso até fazer uma pequena conjectura aqui, conjecturando, né? Fazendo uma pequena analogia aqui da semente, a semeada, né? Que Jesus fala essa palavra, né? Que hoje, aonde a semente ela é plantada, dependendo aonde foi plantado, se plantou numa terra virgem, né? Uma terra fértil, né? Ela vai gemar, ela vai dar uma árvore linda, bonita, com flores, com rosas, né? Vai brotar, vai sair o fruto, né? Então, para você, se você plantar vento, você vai colher tempestade. Mas se você plantar amor, você vai colher amor. Você tem que praticar o amor e a caridade, irmãos. Tem que lançar o seu pão sobre as águas. Eclesiastes capítulo 11, versículo 1 fala acerca disso. Lance seu pão sobre as águas, mesmo que você não colha, mas continue lançando, continue plantando, continue estendendo, continue, né, perseverando, continue perseverando na fé, né, colhendo e colheremos só o que nós plantamos. Se você plantar vento, você vai colher tempestade, mas se você plantar amor, você vai colher amor. Esse é o primeiro ponto. Então, se você quer que os seus deveres sejam correspondido, você tem que entender, irmãos, dos seus direitos, né? Ele vai ser também correspondido. Se você quer que os seus direitos sejam, né, respeitado, você tem que respeitar também a lei da semeadura. Entendeu, meu amado? Então tem muitas pessoas no seu coração que guarda rancor, guarda mágoa do passado, de alguém que fez o mal, falou mal, pessoas desequilibradas, né, gente sem noção, pessoas problemáticas. Você sabe que no nosso meio existe essas pessoas, existe onde há o trigo, o joio, está lá junto com o trigo. E não adianta tentar arrancar o joio do meio do trigo, porque você vai danificar o trigo. Só que pode separar, só quem vai separar, né, o joio do trigo, o trigo do joio, é Jesus Cristo. Quando ele vier, ele vai pegar a palha, separar do trigo, vai pegar a palha e lançar no fogo do inferno será lançado. Mateus 7, versículo 21, 22 e 23, olha o que Jesus diz lá: que nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor é do Senhor, mas aqueles que fazem a vontade do Senhor, esse sim é do Senhor. Mas muitos me dirão naquele dia: Senhor, mas em teu nome eu não profetizei, em teu nome eu não expulsei demônio, curei enfermo, em teu nome eu fiz maravilhas, né? Aí observe só, irmãos, o que pode acontecer, o que vai acontecer depois, né? Jesus, ele vai dizer assim abertamente, né? Abertamente ele vai dizer, né? Apartai de mim, vós que praticaram a iniquidade, eu não vos lhe conheço. Tem uma versão mais atualizada, né? Que diz assim, que ela é até mais forte, né? Essa versão, que diz assim: apartai de mim, maldito, para o fogo do inferno, nunca te conheci. Jesus, ele vai desprezar essas pessoas que o magoou, os irmãos, que não liberou perdão. É uma das coisas que Deus mais abomina entre 7. Então, são 7, né? 7 abominação, mas uma dessas 7, uma é a pior de todas, que é de irmão que espalha contenda entre irmãos, né? Isso aí você vai ver essa passagem
lá no livro de Provérbios, capítulo 6, versículo 16. Tá lá as sete atitudes que não agrada a Deus, que Deus ele vai, né, mandar juízo. Oséias 4, versículo 6, está escrito lá, né? O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Mateus 22, 29, Jesus ele diz assim, ó. Está escrito, né? Mateus 22, 29. Errai por não conhecer as sagradas escrituras e nem o poder de Deus. Irmãos, a igreja, ela se divide em 3 partes, né? Ou em 4, eu vou botar 4. Que primeiro existe a membresia, né, da igreja, a ordem eclesiástica. Irmãos, esta palavra eclesiástica, ela está inserido, né, em todas as igrejas, até nas seitas, até nasquelas igrejas que elas detupam o evangelho, prostitui o evangelho. Tem igrejas aí que elas são apóstatas, são igrejas totalmente fora das escrituras, com doutrinas até de demônio, plantado dentro da igreja, cumprindo aquela palavra que Apocalipse 2 está escrito lá, que é um trono, né, de Satanás, da sinagoga, né? Louvado seja Deus. Há um trono, irmãos. Temos que ter cuidado do que a gente vai ver, o que a gente vai falar, o que nós estamos ouvindo. Nós temos boca para falar, olho para ver, boca para falar e ouvido para ouvir. O que é que nós temos? Qual é a ferramenta que temos que fazer primeiro? Ouvir, né? Romanos capítulo 10, versículo 17. O aprender vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Depois, uma vez você ouvindo, aí você vai contemplar as maravilhas, os milagres que Deus vai operar, porque você ouviu. Já é o primeiro passo. E aí você vai começar a falar. Você vai começar a entender, irmãos, que o que a gente fala hoje, o que o coração sente, o corpo padece. Então, irmãos, dentro da igreja existe a ovelha, existe o bode, existe os cabritos, existe os lobinhos, né, vestido de ovelha. Meu irmão, a igreja ela não é perfeita, irmãos. Existem pessoas que só sabem dar alfinetada, né? Na sua frente dá aquele abraço de tamanduá, né? Crava os dedos, né, nas suas costas, né? Lhe abraça, te diz que você é uma benção, mas quando dá as costas é falando mal de você, puxando o seu tapete, é te queimando. Entendeu, meu irmão? Na igreja tem 3 tipos de grupo. Existe o grupo que entra para ouvir, existe o segundo grupo, né, que é o grupo de adorador. E tem o terceiro grupo que é só de criticar. Com o mesmo espírito que pegou Jande, né? Lá no Antigo Testamento, no livro do Êxodo, né? Que tentaram ali atrapalhar várias vezes ali Jande, né? O ministério de Moisés. Também começou também lá na igreja de Timóteo, a mesma coisa. Por isso que aí o apóstolo Paulo vai e diz: Timóteo, você é jovem. Ele, segundo os historiadores, ele tinha de seus 16 para 17 anos. Foi o primeiro pastor dentro da Bíblia, bem novinho, era Timóteo. Mas ele era cheio do Espírito Santo. E o apóstolo Paulo diz: olha, você tem a autoridade que Deus deu a você, Timóteo. Deus te deu para você repreender os carnais. Repreenda esses carnais em nome de Jesus. Agora você tem que repreender, né, esses carnais com a palavra de Deus. Você não pode repreender na carne. Tem que ser no Espírito, tem que ser na direção, né, do Espírito Santo. O Espírito Santo já foi dado a nós, né, o Consolador. Nós não somos órfãos, não. Nós não somos filhos sem pai, nós temos pai. E ele é grande, ele é majestoso, ele é o El Shaddai,
Ele é o maravilhoso, o conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz, Jesus de Nazaré. Ele é o nosso irmão mais velho e o eterno, nosso Criador. Ele é o nosso Pai. Nós temos Pai, irmão. Nós somos irmãos de Cristo. E Ele é nosso Salvador. E temos que servir a Ele. E tudo é dele. Tudo foi feito por Ele. Tudo é para Ele. E tudo foi feito por Ele. É para Ele que foi feito todas as coisas, irmãos. Romanos 11:36 fala acerca disso. Amém, queridos? Então, se você quer que os seus direitos sejam respeitados, respeite também os deveres cristãos. Qual é o seu dever cristão? É você estar na igreja, que você está lá, você está membrado, você tem carteira de membro, você tem direito, mas você tem que entender que você também tem seus deveres. Qual é o dever do cristão, irmãos? É aí aonde eu entro agora, dentro da história, né? Já concluindo aqui, que eu estou resumindo aqui esse assunto, porque esse assunto ele é muito extendido, muito longo, né? Um estudo que para nós estudar isso aqui, a gente temos que falar com calma, andar pelas escrituras devagarzinho, pela Bíblia, né? Devagarzinho, citando os versículos, explicando, comentando, né? Passo a passo, para a gente entender qual é a posição de um cristão dentro da casa de Deus. É só para servir de efeito? Você olhar para a vida alheia? Entrar dentro da igreja e ficar fazendo divisão, falando mal do pastor, falando mal dos irmãos, das irmãs, baixando o pau em outras igrejas, falando mal dos outros? Que tipo de cristão você é, irmão? Que tipo de fruto que você está dando, irmão e minha irmã? A gente temos que dar bons frutos. Se você está recebendo predada, é porque lá atrás você jogou pedra. Então você está colhendo o que você plantou. Segundo ponto. Terceiro ponto. Nós temos que aprender a ser manso e humilde de coração. Mateus 11:29, né? Aprender de mim, que sou humilde e manso de coração. Isso aí foi Jesus falando. Foi Jesus que falou: aprendei de mim, aprendei comigo, que eu sou humilde e manso de coração. No versículo 28, Jesus diz assim, ó, Mateus 11:28, venham todos aqueles que estão cansados e oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou humilde e manso de coração. Mateus 11:28 e 29. Amém, queridos? Então vamos aprender com Jesus, porque se nós aprender com Ele, se nós seguir Ele, a gente vai aprender a ser humilde e manso de coração. A gente vai aprender a praticar o amor, a caridade, lançar o pão sobre as águas, perdoar, ter paz uns com os outros, né? E com certeza aí o nome do Senhor, com certeza será, né, glorificado, exaltado em nossas vidas. Amém? Nós não podemos deixar que o espírito, aquele mesmo espírito que pegou Caim, que Caim chegou a matar o próprio irmão Abel, venha pegar nós. Aquele mesmo espírito entrou também nos irmãos de José, tudinho ali, ó, e os irmãos de José ali se transformou numa ferramenta do diabo ali para, né, fazer o que ele fez com José. Alguns historiadores chegam a dizer que ali os irmãos de José estavam sendo a mão de Deus. E eu posso até aceitar em partes, presta atenção, eu posso até aceitar essa fala, essa história, porque a Bíblia diz que José foi levado pela mão de Deus ao Egito. Aí eu posso até acreditar até aí. Mas outras coisas que aconteceu antes, não era Deus não era a mão de Deus não. Ali era Satanás purinho na vida dos irmãos. Uma inveja que bailava ali dentro da casa de Jacó contra o irmão mais novo. A gente temos que entender, irmãos, quando é demônio e quando é Deus. Às vezes tem um irmão ali que Deus está usando ali, né, na exaltação, nos exaltando, aí tá certo, exaltando pela palavra, aí é a mão de Deus. Mas quando é um irmão que chega perto de você, irmão, para afundar você, colocar você dentro do buraco, né, como diz alguns historiadores, alguns pregadores famosos, né, que famoso para mim, meu irmão, é só Deus, é só o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Os outros é só apenas macaco de imitação, amém? Que eles costumam dizer, eles falam, diz eles, né, que a mão de Deus, né, ele está sobre os irmãos,
né? Até quando os irmãos estão exaltando o outro, né? Porque a Bíblia fala que nós temos que aprender um com o outro, amém? E nós temos que aprender, irmãos, suportar as fraquezas uns dos outros. Em Romanos 14 fala acerca disso. Aprenda uns com os outros, ora uns pelos outros, oreis, né? Orais, né? Suportais as fraquezas uns dos outros, perdoai um ao outro, irmão. Você tem que aprender a perdoar. Você tem que aprender a perseverar na fé. E a fé ela tem que ser com obra. A fé sem obra ela é morta. E sem fé é impossível agradar a Deus. Você tem que entender isso. Porque senão você vai ficar vegetando, vai ficar aí sendo atribulado, vai ficar sem fé, né? E a gente vê hoje, irmãos, muitas coisas acontecendo, né? E as coisas que acontecem na vida das pessoas, né? As pessoas chegam a se apostatar da fé, esfriar na fé, a iniquidade entra no coração. E Jesus, ele chegou a dizer isso. E eu não me escandalizo, irmão. Jamais eu vou me escandalizar. Sabe por que eu não vou me escandalizar? Porque na hora que eu me escandalizo com a atitude do meu irmão, da minha irmã, né? O maior escandalizado, os que está sendo mais o que está se escandalizando, os que daquela pessoa que já está se escandalizando, entendeu? Aquele que está já escandalizando, quando alguém fica escandalizado com o outro, né? O que está ficando escandalizado está ficando pior do que o outro que já está, né? Escandalizando. Então temos que ter cuidado. O escândalo, ele vem a cavalo, irmão. E ele vem para destruir. Por isso que Jesus diz assim, ó, que se por se multiplicar a iniquidade de alguns, né, o amor de muito esfriarão. Louvado seja Deus. Mas aquele que perseverar até o fim, esse sim será salvo. Então, irmãos, persevere. Tiago capítulo 4, versículo 7 e 8. Olha o que está escrito. Tiago 4, versículo 7 e 8. Sujeitai-vos, pois a Deus, né? Sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e Deus chegará a vós. Se você quer que Deus chegue a você, né? Você tem que primeiro chegar a Ele. Não é esse negócio de dizer, não, mas eu vou esperar que Deus se aproxime de mim como um anjo se aproximou a Jacó lá no Vale de Jaboque. Mas porque Jacó estava no lugar certo, no lugar que Deus queria ter um encontro com ele. Não importa o lugar geográfico, não importa o cenário, não importa a posição que você está. Uma coisa eu digo a vocês, sempre vou dizer, irmãos, que o conhecimento acadêmico, o conhecimento filosófico e a teologia, qualquer estudo que você fez, não fique se apoiando no conhecimento que você tem, não fique confiando nos seus canudos não, irmão, porque não é esse conhecimento que você tem aí que vai garantir você ir para o céu não, irmão. Você pode ser apóstolo, pode ser doutor formado, doutorado, mestrado, pode ser PhD, tudo. Você pode ter mestrado, você pode ter um monte de certificado, de diploma na sua parede, você pode ter mais de 30 diplomas, mas se você não tiver, irmão, a presença de Deus, isso não vai, para Deus não vale nada. Se você busca o conhecimento para humilhar os outros, se você busca o conhecimento para perseguir o pequeno, se você quer ser grande, você deixou a soberba entrar no seu coração. E aí, quando a soberba entra dentro do seu coração, meu irmão, só tem uma saída aí, inferno. E a segunda saída é você se arrepender do que você está fazendo, reconhecer o seu erro, né? Voltar para o primeiro amor, se arrepender, se consertar, aceitar Jesus de verdade, irmãos. Fazer como Nicodemo fez, né? Nicodemo foi encontrar com Jesus. E uma vez Nicodemo encontrando com Jesus, olha o que aconteceu lá. Jesus mandou ele nascer de novo. Era um doutor da lei, ele era um príncipe da sinagoga, era um fariseu, né? Fariseu, uma pessoa conhecedor do Corão, né, da lei de Moisés, mas precisou nascer da água e do Espírito. Tem que nascer, tem que descer a casa do oleiro, tem que deixar Deus trabalhar.
Tem que abrir o coração, irmão. Deixar de lado o egoísmo, a soberba, o orgulho. Liberar perdão, ser humilde e manso de coração. É isso que eu e você temos que fazer, se a gente quiser ir para o céu. Amém? Então não despreze o seu irmão. Aí o que é que os pregadores, os maiores pregadores das grandes era oratória, né? Que tem aquele poder teórico, né? O poder da oratória imensa. Pega-se aquelas palavras escarafobéticas, né? De uma maneira tão linda que você fica assim de queixo caído, diz assim, vai pregar bem desse jeito lá em casa. Meu Deus do céu, que homem, eu queria estar mesmo na unha do dedo dele. Não queira não, irmão. Aquilo ali é só apenas o ouro de tolo, né? Nem tudo que brilha é ouro, irmão. Nem tudo que sai da boca do homem. O homem ele tem um costume de mentir. Pensa numa classe que mais mente. Eu não vou aqui generalizar, mas a maioria mente mesmo, meu irmão. É o tal do pregador. Primeiro se titula pregador. Se titula pastor, se titula evangelista, missionário, apóstolo, fica se titulando, fica se apresentando, fica ofuscando o brilho da glória de Deus, irmãos. Se Deus não dá a glória dele para ninguém, se torna um pseudo de Jesus na terra, né? Um semideus. Aí, rapaz, aí o que um pregador falou, esse aí eu acredito e que existe, que isso acontece mesmo no nosso meio. Existe no nosso meio verdadeira máquinas assassinas de crente, coveiros espiritual de crente. Isso tem mesmo, irmãos. Infelizmente, isso existe no nosso meio, pessoas que matam sonhos das outras pessoas. Não cresce e nem deixa os outros crescer. Não vai e nem deixa ninguém ir. Não entra e nem deixa ninguém entrar. Mateus 23, versículo 1, está lá escrito. Jesus diz, vocês estão na porta aí do templo, impedindo que os outros entrem, vocês não querem entrar e nem deixam os outros entrar. Por que vocês fazem isso? Por que você está fazendo isso, hipócrita? Leia lá o capítulo 23 de Mateus, que você vai ver Jesus descendo a lenha, botando para descer em cima dos fariseus. Outro capítulo que eu acho lindo, meu irmão, o capítulo de Mateus, capítulo 7 de Mateus. Jesus não alisa couro não, eles também não alisaram o couro de Jesus também não, irmão. Teve um momento certo que eles desceram a mamão de Jesus, mas Jesus ficou firme, e Jesus não murmurou, não reclamou, não amaldiçoou. Até o próprio discípulo de Jesus traiu ele, Judas, né? Chegou, deu um beijo mesmo no rosto dele. Meu irmão, se eu fosse Jesus, ainda bem que eu não sou, né? Eu sou apenas o altar. Nós não podemos ser Jesus, mas temos que ser primeiro o altar para Jesus operar. O Espírito do Senhor Jesus operar em nossa vida. Temos que ser no mínimo, pelo menos o altar de Cristo. Amém, querido? Se eu fizesse isso comigo, viesse dar um beijo no meu rosto, meu irmão, eu partia para cima do sujeito desse, tirava a camisa, amarrava ele no tronco, colocava sal nas costas dele, dava uma lapada, uma chicotada bem boa e danava sal. E deixava lá no sol, escaldando, sol quente lá, queimando a pele e o sal comendo lá, né? Porque eu conheço a minha natureza. Mas a natureza de Jesus, na hora que Judas chega com os soldados, porque o soldado disse, olha, eu quero saber quem é. Aí ele diz, ó, a quem eu beijar é esse que é o Filho de Deus. Ele beija mesmo no rosto de Jesus. Traísse o Filho do Homem com um beijo. Jesus segura na mão dele, de Judas, olha dentro do olho de Judas e chama amigo. Não importa o que você está fazendo. Não importa, mas eu te amo. Jesus, ele combateu, né, a desigualdade social, o preconceito, a religião adormecida, a hipocrisia. Jesus veio para isso. Além dele ter vindo para morrer por mim e por você, irmão, ele veio combater essas duas coisas mais importantes, entre tantas, né, essas duas coisas. Ele veio combater a religião e a hipocrisia. Todo mundo que é santo, né, aqueles que é mais santo que os outros são os que mais pecam. O santo não é aquele que não peca. O santo é aquele que peca, se arrepende e continua na presença de Deus. Esse é o santo verdadeiro. Amém, queridos?
que reconhece o evangelista João, ele chegou tá escrito nos evangelhos, né? Que aquele que disser que não tem nenhum pecado, está enganando a si mesmo, não há verdade em vós. Amém, irmãos? Aquele que disser que não tem nenhum pecado, que atire a primeira pedra. Disse Jesus, foi Jesus que disse isso. Aquele entre vós aí, que não tiver nenhum pecado, que atire a primeira pedra. Jogaram uma prostituta nos pés de Jesus. E Jesus olha para ela e diz: mulher, cadê os teus acusadores? Senhor, só tem um Senhor, estou vendo todo mundo já foram embora, mas o Senhor está aí na minha frente. Pois na verdade eu vos digo, eu também não te acuso nem lhe condeno. Mas ele deu uma sentença para aquela mulher: vá em paz e não peque mais. Amém? Então, irmãos, errar é humano, agora continuar no erro é burrice. Todo dia a gente temos que confessar. E aí eu concluo agora, fechando aqui com chave de ouro, né? Dando nó para o inimigo desatar. Provérbio 28, 13. Olha o que está escrito aí, ó. Provérbio 28, 13. Aquele, ó, não está dizendo especificamente ali só para a igreja, não, é para todo mundo. Tanto aqueles que seguem a Jesus e os que seguem as doutrinas, né, de demônios. Para todos, aqueles que seguem a religião, porque a religião não salva ninguém, mas os que seguem a doutrina dos apóstolos estão seguindo Jesus. Então essa é a religião verdadeira. As outras são tudo falsificadas, são tudo falsa. A verdadeira é a de Cristo, a verdadeira religião é a de Jesus. Amém? Presta atenção. Na hora que Salomão, Deus dá essa revelação para Salomão, Salomão deixa escrito para deixar para nós como advertência: aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas os que confessa e deixa alcançará misericórdia. Em outra versão diz assim: alcançará o perdão de Deus. Aquele que confessar o teu pecado, deixar, né? Deus, ele o perdoará. Deus o abençoará. Deus, ele quer abençoar a mim e a você. Amém? Êxodo 23, 25. Deus deixou 3 promessas ali, ó, né? Eu abençoarei, ó, sirva a mim. Eu abençoarei o teu pão, a tua água, e tirarei todas as enfermidades do vosso meio. Amém? Então você tem que aprender, meu irmão, é ser humilde e manso de coração, é entender que se você quer que os seus direitos sejam respeitados, respeite também, né, o que a igreja colocou. Se você é membro da igreja e você está faltando, né, os seus deveres cristãos, tanto na parte financeira como também na parte para evangelizar, né, respeitando um ao outro, tendo paz, comunhão uns com os outros. Se você esqueceu essa essência, corra atrás, que ainda há tempo de Deus derramar, através da sua misericórdia e a graça imerecida de Cristo, ela pode se manifestar. O Espírito Santo de Deus, os frutos, os dons, os talentos que foram enterrados, Deus, ele pode ajudar você a ressuscitar tudo isso para você, irmão, em nome de Jesus. Não tem inveja de ninguém, não persiga ninguém. Eu mesmo, particularmente aqui, eu, missionário Ivanês, diácono Ivanês, evangelista Ivanei Barbosa, esse que vos fala aqui, eu não tenho inveja. Se eu não puder, irmão, ajudar, atrapalhar, não atrapalhe. Então me ajude em oração, que eu vou ajudar você também em oração. Vamos aprender um com o outro. A nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, não, irmão. A nossa luta é contra potestade e principado. Entenda isso em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Fique com esta palavra em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus para todos.